Revista Odonto Nordeste, no podcast, né? Nesse podcast que corre o Brasil afora, né, na área da saúde, na área da odontologia, e a gente fica bem feliz aí o que está acontecendo, com a repercussão que está tendo esse podcast da revista, né? Eu acho que é um podcast direcionado para a área da saúde, né? Falando de odontologia em geral. E olha só, eu hoje estou recebendo aqui um amigo querido, né? Que a gente diz que é querido porque faz muito tempo que a gente se conhece, além dele ter um conteúdo absurdo. Eu digo absurdo. É muita coisa. Esse cara tem uma cabeça assim enorme, como diz o povo. Não, não uma cabeça enorme, né? Eu acho que o pensamento dele é muito rápido. É Dr. Silvio Ramos, que está conosco hoje no podcast dessa semana, né? Falando um pouquinho para a gente. Olha só, Silvio vai falar dos 10 desafios no planejamento de sorrisos. Silvio, primeiro, muito obrigado por Obrigado. ter esse tempo aqui com a gente. A gente sabe que sexta-feira, né? Hoje é uma sexta-feira, sair do consultório para poder vir até tirar esse tempinho para poder falar um pouquinho para a gente fica bem feliz, viu? Obrigado. Não tinha como negar, né? Primeiro, porque a nossa amizade merece, né, ser brindada com podcast. Segundo, porque estar no podcast da Odonto Nordeste não dá para negar também. Então, somos as duas coisas, conseguimos bater a agenda e estamos aqui. Legal. Olha, Silvio, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Quem é o Silvio, como ele começou na Odonto, de quando ele se formou, aonde foi. Eu só sei que ele foi na Legal. UFC, Universidade Federal do Ceará, né? Foi. Eu Então, a quero antes o formação. seguinte, dizer para quem está assistindo, não sai daqui porque o conteúdo que a gente vai discutir aqui faz parte de um curso que é caro, então a gente vai dar aqui para vocês patrocinado pelo Odonto Nordeste, então fica aí porque senão a outra forma de conseguir esse conteúdo é pagando. Legal, olha só. Eu entrei na faculdade em 93.1, né? Eu saía da engenharia civil. Eu era bem novinho, de 10 anos antes. Olha aí, conversa, né, Silvio? Eu entrei menor de idade. Eu tinha feito 2 anos de engenharia civil, aí queria largar a faculdade para entrar para ir para o mercado. Aí inventei de fazer vestibular, disse, não, vou fazer odonto, que aí minha mãe acha que eu passo, e eu não passo e vou encontrar um trabalho. Passei. Aí eu vou me matricular. Será que sim? Será que não? Vou lá. Me matriculei. Quando eu entrei na faculdade é que eu vi a realidade, vi um mundo que eu não conhecia, né? Porque eu sempre gosto muito de criatividade, desenhar soluções, resolver problemas. E a odontologia é tudo isso. E além disso, você coordena seus horários, dá a intensidade que quer. E aí eu me encontrei. E dentro da odonto, eu, né, mergulhei por vários mares lá dentro. Trabalhei como monitor na época era diagnóstico oral, né? Fui monitor voluntário, fui de prótese, aí entrei na especialização, fiz especialização em ortodontia, também a gente, né, mergulhou muito junto, praticamente abriu o mercado aqui no Nordeste, junto com outros professores, da harmonização orofacial, na época que ainda não estava nem regulamentado e tal. Então, assim, em todos os mares eu trabalhei, porque em 2012 eu comecei a trabalhar com DSD, que é o Digital Smile Design, que é planejamento digital do sorriso, do Christian Coachman, que foi quem o primeiro grande ah, ah, processo de planejamento que realmente expandiu no mundo todo, né? Existiam outros, mas assim com tanto ímpeto não. E misturou o digital com o analógico, foi realmente muito interessante. Em 2012 comecei a trabalhar com isso. 2013 fiz o curso com ele, né? Porque eu terceirizava com outro colega. 2014 no final de 2013 comecei a dar curso, né? Auxiliei ele num curso que ele veio para cá. Em 2014 comecei a ter meus cursos de design de sorriso. Trabalhei como instructor oficial do Christian até 2017, quando eu pedi desligamento porque eu estava desenvolvendo a análise orofacial. Mais ou menos, a gente já tinha um tempo trabalhando junto. Aí eu misturei design de sorriso com design de face e criei o design orofacial, que parte dele a gente vai falar dele aqui hoje. Então, assim, rápido, minha história da odontologia é mais ou menos essa. Esse está encurtando aqui, né, na verdade. Então vamos falar um pouquinho, Silvio, desses 10 desafios no planejamento de sorrisos, né? Vamos lá. Eu queria entender melhor essa Isso. questão. A construção de sorriso, a gente pode dividir ela em duas metades, né? Duas partes. O planejamento e a execução. Qual é o grande problema que a gente vê? Os dentistas chegam no paciente e já vão direto na execução. Entendeu? É que nem você construir uma casa. Chega logo, compra logo tijolo, telha, material, já vai construindo a casa sem você ter feito o projeto antes.
assim, algumas pessoas têm, alguns dentistas têm na cabeça já uma visão de design, já tem meio que intuitivo isso. Mas a intuição, ela não é profissional. O profissionalismo é você fazer um projeto, inclusive para comunicar com o paciente. Então, esse planejamento, que é o que a gente vai falar hoje, ele tem vários desafios. Eu peguei 10 principais e vou trazer para cá, né? Então, a gente não vai falar da execução, que seria na parte de lentes, seria preparo, moldagem, blá blá. Na parte de resina, seria seleção de cores, essas coisas. Então, a gente não vai falar disso. A gente vai falar de como enxergar o paciente, como transformar aquela necessidade que às vezes o paciente nem sabe que tem, transformar isso num passo a passo para chegar no, na, na beira da execução. Então, é o que a gente vai falar sobre isso hoje. E o primeiro ponto, que às vezes as pessoas negligenciam, é a linha média do sorriso, a linha dental com a linha facial. Vocês estão vendo aqui fez esse slidezinho rápido para vocês terem uma guia. Então, o primeiro ponto é como definir a linha média, né? Existem vários autores, eu trouxe dois principais, dois aspectos principais. O que é que o Fradiani sugere? Que a gente pegue a linha facial, ou seja, centro da fronte, centro da glabela e o centro do filtro e trace uma linha vertical. A nossa linha média facial seria essa linha aqui. E aí você vai ver se a linha do dente está alinhado com essa linha facial. Ou então você pega o paciente, coloca de frente e vai ver a linha bipupilar entre as pupilas, né, entre os olhos. E de frente você vai ver a linha média vai passar exatamente entre os dois olhos aqui no centro da face. Então, essa posição de cabeça. Existe posição natural de cabeça, eu não gosto muito de outras que precisam muito de postura muscular, que depende muito exatamente da condição muscular do paciente. Então, não sugiro isso. Depois a gente vai decidir a linha média, né? Vou precisar mudar a linha média, não vou precisar. Na hora que eu sei que eu preciso fazer alguma alteração, eu vou parar e dizer assim, olha, o paciente tem uma expectativa de correção de linha média. Se ele tem essa expectativa e ele não quer fazer tratamento ortodôntico, não tem como resolver. A não ser que tenha os pequenos parâmetros que você consegue corrigir com, né, pequenos desgastes e ajuste em resina, material restaurador, qualquer que seja. Mas se o desvio for maior do que 2 e pouco milímetros, depende da literatura, mas assim, eu até considero um e pouco já muito. Mas se você não quiser usar aparelho ortodôntico para transferir o dente para um lado e para o outro, não tem como resolver aquela dor do paciente. Se ele tem essa queixa de, porque meu dente é desviado, tá, vamos botar aparelho. Não, eu vou não, então não tem como resolver. Então é uma Aí, coisa que você tem que, né, juntar tanto sua visão de planejador, como conversar com o paciente, para a gente baixar as mas aí expectativas. tem que dizer para ele, né, para o paciente, no caso, ó, não vai ter jeito, ou você faz ou você fica. Isso. Na hora que a gente segue esses 10, não necessariamente na ordem, mas a gente bate esses 10 pontos, isso deixa a gente com muito mais capacidade de conversar com o paciente. E a comunicação com o paciente e com o laboratório é que seria o principal problema. Então, assim, a gente tem 10 desafios para resolver, de repente, esses dois problemas principais. Que 3 problemas eu diria, que é problema de ver, problema de falar com o paciente, problema de comunicar com o laboratório. Então, a gente vê a linha média, depois a gente vai para a borda do incisivo, que é qual é o tamanho desse meu incisivo central. A gente vai fazer que ele exponha muito, eu preciso diminuir esse dente, e aí tem uma série de aspectos que entram na discussão. Por exemplo, a jovialidade. Pacientes mais jovens, eles apresentam mais incisivos, né? Expõem mais incisivos. Com a idade, esses incisivos são desgastados e também a gente tem uma pitose dos tecidos. Então, dependendo, por exemplo, o paciente ele sorri e não aparece muito dente. Aí o que o pessoal diz? Vamos fazer uma cirurgia de lip lifting. Calma, você tem que ver como é que está a posição desse dente, chama o ortodontista para conversa, ele faz a radiografia, verifica se o dente, de repente, ele não está muito intruído, se o dente estiver na posição correta, do tamanho correto, ele pode estar desgastado, ou seja, a largura e a altura, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem que estudar várias coisas para depois é que vai analisar, inclusive, se a posição do lábio, que também está aqui nessa Sim, foto 2 aqui do lado, sim. se a posição do lábio ela está proporcional à face, que já entra lá no último aqui, ó. Entendeu? Então, é uma visão holística para chegar num ponto só específico da borda do incisivo. Eu costumo dizer que uma das decisões mais complexas da odontologia é onde é que eu vou colocar o danado desse incisivo. É porque a galera fala o seguinte, bota em qualquer canto e depois vê se o paciente gostou. Depois não adianta, né? Outra coisa, dicção. Tem gente que fala a boca cheia, cuspindo todo mundo.
porque o dente ficou ou muito curto, ou muito grande, ou muito largo. Outra coisa, posição dessa borda também no sentido anteroposterior. Se eu tenho que o paciente não quer fazer nenhum tipo de ajuste ou desgaste do dente, quer só colocar adição de material. Só que o lábio dele, o perfil já está legal. Na hora que eu boto 1 milímetro de material, esse lábio tende a andar mais ou menos 1 milímetro. Lógico, se for um tecido mais pesado, tal, né, um lábio mais fino, varia isso. Mas em média, 1 para 1. E aí você termina, aí faz aquela foto com o afastador, linda a foto. Aí quando o paciente fecha a boca, ele está assim, bicudo. Por quê? Porque o dente é rico, aquele, né, tem um dente tão grosso. Então, a largura, né, a posição anteroposterior do dente também interfere. O paciente não quer desgaste nenhum, então está contraindicado. E aí a gente, né, dentista, ele é muito ansioso, nós somos muito ansiosos em levar a perfeição para o paciente. E às vezes a gente não aceita a limitação, mas, não, mas a gente consegue sair por aqui. Não, às vezes você tem que parar e dizer assim, tem limite, tá aqui eu É não por isso que eu consigo disse que passar. esse homem tem uma inteligência absurda. Como eu digo, vocês estão vendo aí, né? Como é que ele trabalha. Mas vamos continuar aqui Vamos no lá. teu raciocínio, Silvio. Aí Eu tem estou gostando dessa conversa. o terceiro, é a proporção visual entre os dentes. Que é isso aí? É o seguinte, quando a gente olha para o paciente de frente, a gente tem que ter, na verdade, assim, na arte, quando a gente tem uma sequência de tamanhos que vão diminuindo, né, os tamanhos vão diminuindo, fica mais bonito quando a diminuição, a relação de proporção entre o primeiro e o segundo é a mesma proporção do segundo e terceiro. Estou trazendo para cá. Quando eu olho meu paciente de frente, o incisivo central, ele, supondo que ele é 100%, sei lá, 10 milímetros, que eu estou vendo de largura, a vista do lateral tem que ser 70% do meu central. Isso é uma proporção que o Ward pesquisou, né? Tem outros que falam que é proporção áurea, que é 62. Na proporção áurea você tem um arco muito estreito. Então 70% seria uma proporção mais mediana. E o que é isso? Central 100%, a vista de frontal do lateral 70% do central, ou seja, seria 7 milímetros que eu estou vendo, e o canino seria 70% da vista do lateral, que seria, no caso, 4,9, 5 milímetros. Ah, Silvio, mas você está dizendo que a distância mesodistal do canino é 5? Não, é a vista frontal. Então, se eu sou central, eu estou sendo visto assim. A câmera está pegando aqui, né? Se eu sou lateral, eu já estou sendo visto assim. Se eu sou o canino, que ele é mais ou menos da largura, às vezes até mais largo do que o central, ele está sendo visto assim, ó. Por isso que essa vista do canino, para quem está olhando de frente, ela é menor do que o lateral e do que o central, entendeu? Então, o que que acontece muito? Às vezes, a pessoa faz o central aqui, o lateral aqui, e às vezes o canino está para fora. Então, para quem está olhando de frente, o canino está aparecendo mais do que o lateral. Fica feio, entendeu? Apesar dele estar menor do que o central. Então, às vezes, você tem central, lateral e canino. Tá feio. Tem que ser central, lateral e canino. Tem obrigatoriamente que diminuir e mais belamente se diminuir na mesma proporção. Se for muito apertado, né, por exemplo, 62%, diminui muito de um para o outro, vocês concordam que o canino vai ficar bem pequenininho. Significa o quê? Que o arco é mais estreito. Então, pacientes que são mais dólicos, né, que estão com o rostinho mais espremidinho, mais apertado, os caninos se escondem mais. Então, nesse caso, paciente mais estreito, aí você já vai fazer uma proporção menor. Então, para paciente BRAC, já é maior, 80%. Por quê? Porque o paciente, quando ele é BRAC, né, tem a cabeça mais chata, ele tem um arco mais aberto. Com o arco mais aberto, os caninos vão lá para fora. Então, tudo isso você tem que levar em consideração antes de sentar na cadeira e começar a fazer algum tipo de planejamento para conversar com o paciente. Que o paciente às vezes traz para a gente: olha, esse dente é lindo, eu quero fazer igual. A paciente dólico e o cara que ele traz é braque, ou o contrário. Então, não rola. Então, você tem que parar e pensar, proporção visual entre os dentes. Depois, que o número 4, né, que é a proporção largura e altura. É quanto de largura eu tenho em relação à minha altura e vice-versa. Traduzindo, numa altura de 100%, a largura do incisivo central bonito seriam 80%. E um pouquinho mais, um pouquinho menos, 75, 85, mas a média fica nos 80. Por quê? Porque fica mais bonito. Fizeram estudo com pessoas bonitas, aleatoriamente, pegaram um bocado de foto. Quem é que tem um sorriso bonito? Esse, separaram. Quando foram ver as proporções, estavam girando em torno de 80%. Então, no geral, 80% é um ponto de partida muito bom. Inclusive, para a gente vir para o primeiro ponto e para o segundo. Na hora que eu acerto a linha média e quero decidir a borda, eu preciso saber, está na proporção? Não, o dente vai ficar curto, mas a borda está na posição legal, não posso crescer mais. Por quê? Porque senão fica o dente muito grande.
Então a posição da borda tá legal. Tá, mas o dente ficou baixinho, ficou com 90%, quase quadrado. Vamos crescer para dar um sorriso melhor? Tá, eu tenho que crescer para onde? Para cima. Então aí você já traz a periodontia para conversa. Pério, senta aqui. Dá para fazer aumento de coronclínica? Faz uma tomografia, faz um teste, dá para fazer. Não, não dá, porque aqui já cai logo no cemento, não fica legal a adesividade, tá. Então, o que que a gente faz? Paciente, ó, não tem como você ter um dente de 80%. Vamos se contentar aí com os 90%, mas a gente pode alçar a mão da área de espelhamento, que você, em vez de deixar o dente reto, deixa ele mais curvado, escondido, e aí já é uma outra conversa para um outro podcast. Mas dá para resolver também, porque eu consigo trabalhar a parte de reflexão da luz para poder fingir que eu tenho essa proporção de altura e largura. Então, porque se o dente for muito largo, eu consigo diminuir a área de brilho dele e dar essa sensação de que ele está na proporção de largura e altura ideal. Captou? Captei, né? Eu tô vendo ali que tem até um tobogã aí. Não... Esse tobogã tem a ver com a parte que a gente falou há pouco tempo, da gengiva, né? Ah, Porque o que são os zênites gengivais? É a parte mais alta do dente, né? Naquela região da gengiva onde ela é mais alta. E geralmente ela é curvadinha para distal, né? Então, nos incisivos centrais, a gente tem ela um pico mais alto, aí o lateral cai. Depois a gente tem os caninos. Depois a gente só. tem o primeiro pré. Então é tobogã. Botei tobogã para ficar mais didático. É Ah, alto, baixo, alto, baixo. Quem não sabe tobogã, quem não é da época do tobogã de parque de diversão, antigamente era só assim, ó. era. Hoje não, hoje é, né, toboágua. Mas Toboágua. hoje é assim, alto, baixo, vai diminuindo. Papilas, né? Ah, papila é importante. Sim, muito importante. Quem já viu, por exemplo, uma prótese total com as papilas muito longas, dá a impressão de que o paciente está com gengivite, tá? Aquele, né? Fica feio. E às vezes o paciente tem a papila curta. O que que acontece também muito? Faz dois implantes, um do lado do outro, e faz os dois dentes, a papila fica muito pequenininha lá no meio, para não dar uma prótese dentro gengival para o paciente, porque o paciente acha horrível o dente dentro gengival. Ela é horrível quando ela é feita horrível. Se você fizer uma prótese dentro gengival, respeitando todos os aspectos anatômicos corretos, Fica show de bola. fica show, porque o cara ri sem gengiva, parece que tem um bocado de banana dentro do lado do outro. Mais ou menos assim. Aí, né, então, um piano, assim, uns teclones desse tamanho. Na hora que você faz, por exemplo, você faz um protótipo para o paciente antes, no provisório, ou então no provisório, você coloca as gengivas e diz, ó, faz uma foto dele com as bananas na boca e faz a foto com o provisório, ou então faz até no computador alguma coisa. Ele vai entender, porque o problema do paciente é que ele não tem a mesma visão que os dentistas. O dentista bate o olho, ele enxerga, a grande maioria tem isso. O paciente não tem. Tem paciente que nem sabe que existe um espaço entre o dente e outro, acha que é um bloco todo, acha que é um osso. Então, aqui. E aí nem sabe que existe fio dental, tem gente de todo jeito. Então, na hora que a gente vai estudar essa papila e ver que a gente tem, por exemplo, o dente aqui, incisivo central, entre a parte cervical e a parte incisal, se você pegar um terço, é mais ou menos onde a papila deve estar. Se ela, no máximo, na metade do dente, mas já começa a ficar comprida, é de 30% a 50%, então você bota ali mais ou menos 40%, 30 e pouco, é um Fica dente show que de bola. fica bonito também. Visagismo, né? Tem muita gente que só conhece visagismo para roupa, né? Para É, corte de cabelo, para é. maquiagem e tal. Eu nem sabia que tinha ainda. Também já fica um diferencial. O paciente, quando chega na nossa cadeira, a gente começa a falar de visagismo, o paciente olha assim, doutor, não sabia que o dentista sabia dessas coisas. Pronto, você já ganha ponto em relação à concorrência lá fora. Então fica aí, eu falei, fica aqui com a gente, porque aqui, ó, tem ouro. Então, no Tem muita visagismo, coisa aí, né? visagismo, em resumo do resumo, tem um livro muito bom do brasileiro, que é o Braulio Paulucci, que é Visagismo na Odontologia, se eu não estou enganado. Muito bom. Então, como é? A pessoa Mas ele tem direciona pro dente. na odontologia. Para o Não, dente não, para os aspectos de sorriso, formas e tal, não é só o dente específico. entendi. Então, num geral, como é que funciona? A pessoa que tem a personalidade mais forte é aquele paciente, por exemplo, que você dá o orçamento e ele diz assim: como é que eu pago isso? Aí você dá as orientações. Ele finge que ouviu e aí ele diz o dele. Por exemplo, você diz assim: ah, é 10 mil à vista. Aí ele, tá bom, eu vou te dar 1.000 agora, semana que vem eu te dou mais 2.000. Quando terminar, eu te dou mais tanto, e daqui a 30. Ele dita como ele quer fazer, né? Exatamente. Vamos marcar. Você dá o horário, 10 horas da manhã. Ele só posso 10h30. Nunca dá certo, sabe? Então, esse tipo de gente vai precisar do
dos ângulos retos e a altura maior, uma altura maior do que a largura. Então, incisivo central, compridos, com bordas mais formato reto. Diferença do forte para o calmo. Também tem ângulos retos, só que a altura é menor. Sensível, já é mais arredondado. Dinâmico, formatos mais angulados, triangulares. Silvio, como é que eu faço para decorar isso? Eu estou confuso. Como é que você pega no seu celular e vê o play, o stop, o pause e o rec, né, de gravar? Vamos lá. Como é que eu dou pausa? Quer dizer, o vídeo está rolando e eu paro ele na força. Qual é o formato do pause? São dois retângulos. Sim. Então é forte. A força que para o movimento é o pause. E não foi, esses desenhos não foram por acaso, foi exatamente baseado nisso. Então, decora aí. Pause, ou seja, vertical, maior do que a base, que é retangular, forte. Sensível, que é para gravar, né? Quando eu aperto a bolinha. Então, a bolinha sensível, dentes arredondados, forma de arco arredondado também, né? Por exemplo, aspectos do gênero feminino, você tem formas mais arredondadas, seios arredondados, cinturas mais curvadas. Então, leva a uma visualização do gênero mais feminino, quando a gente tem mais sensível, sensível não quer dizer fraco, sensível quer dizer mais suave, entendeu? Do que o forte, que é quadradão, né? O homem, uma seta. Aí, então quer dizer que se a mulher pedir, que está tendo muito, né? Hoje em dia, buscando ângulos mais retos incisivos, ela vai deixar de ser feminina? Não, ela vai ficar mais forte. Por isso que eu disse assim que o feminino ela traz consigo mais o sensível, mas você pode misturar também, fazer o lateral sensível e os caninos mais retos e os centrais mais fortes também. Então você mistura uma coisa com a outra, né? Sem perder a doçura, você consegue ter mais força. E o dinâmico é o triangular, decotes finos, cabelo mais inclinado, o incisivo mais comprido do que, por exemplo, a Xuxa. Xuxona, né? O dentão lá, É. lá, lá, irei, pronto, o dentão lá para baixo. Eu fui dizer isso uma vez, aí, aí a amigo me disse, eu sou da Anitta pra cá, não sei quem é a Xuxa não. Eita, conversa boa. Mas, Silvio, essa questão aí é bem desse planejamento aí, eu tô vendo que o negócio é bem tá aprofundado, né? Vamos dizer assim. E aí outra coisa, além disso tudo que a gente falou até agora, a gente não pode deixar de respeitar. Não, não é porque assim, a minha especialidade original é a orto, Sim. mas é porque a orto, junto com a cirurgia, né, por maxilo, é quem mais avalia a face. Então, a face misturada com o dente. Então, tudo que a gente vai fazer de tratamento ortodôntico, eu me preocupo em se eu vou perder a altura facial anterior e inferior, se eu vou perder o meu desenho de perfil, suporte labial, tudo isso. E para saber se eu chego no final com a quantidade de dentes, com o volume de dentes dentro do espaço que eu tenho de osso, eu preciso fazer o que se chama de análise de Bolton, que é saber quanto eu tenho de é como se eu tivesse um bocado de copo e essa mesa. Cabe todo mundo aqui? Ou vai ficar espaço entre uns e outros? Ou vai ficar, né, apinhado, sobrando dente para pouco espaço? Quem calcula isso é a análise de Bolton. Se você não sabe fazer, pede para um ortodontista fazer, tem software hoje que já faz isso. Mas qual a importância disso? Na hora que eu vou fazer um planejamento do meu paciente, se ele tem diastemas, eu vou fechar esses diastemas, eu vou precisar calcular os volumes que eu tenho. De repente, é melhor eu fechar o diastema com um aparelho do que com resina ou cerâmica. Por quê? Porque senão vai ficar um dentão de jumento desse tamanho. Silvio, como é que eu sei? Aí você calcula e depois você vai dizer assim, não, cara, a discrepância de bolta dele, esses dentes dele não são diastemas reais, é porque de repente ele empurrou com a língua, ou então teve algum problema que ficou para lá, mas o tamanho da base óssea e o tamanho dos dentes não vão, isso não nos leva a uma reabilitação com restauração. Eu posso fazer só ortodontia, por quê? Porque na discrepância de bolta que eu calculei deu zero, ou seja, o espaço que eu tenho de base cabem o tamanho de dente que eu tenho. Então, esse diastema não fica tão legal se você fizer com resina ou cerâmica. É melhor para o paciente eu trazer os dentes para a posição. E, inclusive, para fazer isso aqui, eu preciso ver se eu tenho, né, o overjet, ou seja, o espaço de frente para trás, para trazer meus dentes, porque na hora que eu trago, eu recuo. Então, agora, se o paciente tem mordida de toco e já tem diastema, ele pode ter um avanço de mandíbula ou uma retrusão maxilar. E aí também a ortodontia vai ver, precisa então primeiro fazer talvez uma cirurgia ortognática, para depois retrair esses dentes e
pelo menos é a filosofia que eu gosto muito de fazer, trabalhar o máximo possível com os originais. Ou seja, sem restauração por cima, se for possível. Então, quando possível, ortodontia e algum tipo de cirurgia. Mas tem paciente, eu odeio cirurgia. Beleza. Se o tratamento melhor é com cirurgia, a gente tem que falar, oferecer para o paciente, ele tem que entender que ele não quer, e aí a gente vai para o plano B, que é a compensação. Quase sempre a compensação chega numa Hum. expectativa menor do que a cirurgia. Mas, Silvio, meus pacientes nunca aceitam, eu nem ofereço mais. Ofereça. Ofereça, porque de repente você vai fazer o paciente ficar 2, 3 anos de aparelho, depois vai gastar, sei lá, 10, 20, 30 mil de laminados ou qualquer outra coisa, e depois ele vai chegar num canto e vai dizer assim, cara, ficou mais ou menos, por que tu não fez cirurgia? Não, nunca me ofereceram. Aí ele volta para trás de você com pau e pedra. Doutor, Dá na cabeça. por que que o senhor não me ofereceu cirurgia? Não é porque os pacientes. Aí você vai dizer, o paciente nunca aceita, não. Você está tratando o paciente como estatística, a gente não atende estatística. Eu sempre digo, a gente atende quem está na cadeira. Ele pode ser o ponto fora da curva. Então, a gente tem a obrigação de apresentar sempre o melhor plano de tratamento e o paciente é que vai dizer se ele não aguenta aquilo. Se você decide pelo paciente, você está correndo um risco de lá na frente ter que responder uma chateação que você está causando nele. Entendeu? Entendi. Ortodontia Bolton, 12 horas, né? 12 é a hora que tem que fazer o exame no sol quente? Não, 12 horas é uma visão que a gente pega por trás do paciente, que é muito comum também. O paciente faz uma reabilitação com faceta, com resina, qualquer que seja. Ou então terminou o tratamento ortodôntico, tirou o aparelho, aí olha para o espelho, aí ri, tá bonito, tá legal, mas ainda sente que tem alguma coisa estranha. Né? Quando eu falo, sei lá, não tá legal. Aí quando você vem por trás do paciente, e olha, né, nesse sentido aqui, pede para ele dar um pequeno sorriso assim, falso mesmo. Você vai ver, às vezes, o volume vestibular dos dentes está Vai. assimétrico. Por exemplo, o lado direito está um pouquinho maior do que o lado esquerdo. De frente, às vezes você não nota, mas quando o paciente fala ou ri, porque tem mais volume para vestibular, tem um descortinamento do lábio de uma forma diferente. E às vezes é sutil, só o suficiente para incomodar, mas não para identificar. Se você sabe que isso é um aspecto a ser avaliado, você também já está léguas na frente da maioria. E o paciente fica muito feliz. Já fui não sei quantos profissionais, todo mundo disse que estava lindo e não sabe qual é o problema. Quando você bota ele 12 horas e olha, nesse sentido você vê que tem. Inclusive, quando o trabalho vem do laboratório, seja um enceramento, que seria o melhor trabalhar nessa hora, ou quando as lentes chegam, você já pega o modelo e olha em 12 horas. Se você notar que está assimétrico nesse sentido de 12 horas, volta. Então é uma coisa que a gente tem que ver no paciente na hora que está fazendo o planejamento. Mantenho ou estou vendo aqui que tem um lado mais fundo do que o outro? Quando é que acontece muito? O paciente mastiga mais de um lado do que do outro, vamos supor, mastiga mais do lado direito. Na hora que ele mastiga mais do lado direito, a maxila tende a ser mais abauloada do lado esquerdo. Então na hora que você olha aqui de trás, você vê um sorriso assim, ó. Agora é Eu já vi, sutil viu? às vezes. Né? Quando é muito mesmo, Nem você se chega, tem repara. assimetria, Eu só não sou dentista. mas já dá para. Já tem experiência. E por último, é também agora o que a gente está falando, né? Não menos importante, talvez até tão importante quanto todos os restos, até porque no final da história é o que o paciente quer. Quem gosta de dente é dentista. Eu costumo brincar. Dente, gengiva, cuspe, saliva, é, sangue, quem gosta é dentista. O paciente gosta do aspecto facial que o sorriso traz. Aquela Aquele expressão de sorrisão. confiança, aquele sorriso confiante. Não precisa ser branco, cor de pinico, que eu acho horrível. Quem gosta, beleza, questão de gosto. Eu não gosto, eu sou mais, né, de mimetismo de natureza. Então, você precisa ver do paciente quais são as expressões que ele tem, se ele tem volumes assimétricos. No começo do DSD, quando a gente não fazia harmonização, a gente tinha que fazer o sorriso dentro da boca proporcional às falhas de volume que o paciente tinha fora. Então, o paciente tinha um malar menor de um lado do que do outro, a gente tinha que fazer um canino desse lado menorzinho do que do outro. Por quê? Porque na hora que a gente faz os dois iguais, nessa face que é menor do que essa, esse canino Vai vai fazer parecer diferença. maior, fica parecendo maior. Então a gente tinha que fazer menor o dente porque a face era menor. Hoje a gente já consegue deixar os dentes proporcionais, simétricos e conseguir fazer um preenchimento, uma harmonização para essa face ficar mais simétrica. Então você consegue hoje avaliar de dentro para fora, de fora para dentro e fazer a verdadeira harmonização orofacial. Também digo sempre nos meus cursos. A verdadeira harmonização
orofacial precisa ter um dentista na equipe, porque o único profissional que trabalha com a parte do oro são os únicos são os dentistas. Então, não é dizendo que é melhor do que ninguém, nem desvalorizando ninguém. Não, estou dizendo que orofacial precisa do oro. Facial tem outros profissionais que fazem, mas para fazer a verdadeira harmonização orofacial, tem que ter um CD na equipe. Dúvidas? Inclusive, tinha na época da especialização, me lembro bem que nós tínhamos duas cadeiras direcionadas somente para oro, como é que se diz? De Análise dentro orofacial. para fora. Era, a gente Entendeu? Tinha fazia, tinha uma de essas duas DSD cadeiras. específico, de Smile Design, na verdade, e a outra da máscara facial com análise orofacial, com essa integração bem mais aprofundada do que a gente falou aqui, apesar de que eu acho que assim, deu para entender bem. Tem muito material para vocês pesquisarem na internet, tem livros sobre todos esses pontos. O que eu fiz foi pegar o que tem na literatura, organizei de uma forma inteligente que você consegue levar para a clínica. Silvio, inteligência artificial, Evaldo. Eu já ia estar aqui na ponta da língua perguntar. Fala um pouco como é que é esse material aí. Falou tudo. Eu falei que eu ia É, provocar. de inteligência artificial, como é? Cara, eu gosto de dizer o seguinte: a inteligência artificial não vai resolver a burrice natural. Não vai. Porque é o seguinte, a pessoa que não sabe enxergar isso, dentista que não consegue enxergar isso, mesmo que a inteligência artificial seja treinada para enxergar isso, vamos supor, ele não vai entender quando ela falar, entendeu? O cara que quer se abster da responsabilidade ou do trabalho de enxergar isso, de ter aquela visão, tem gente que não precisa fazer isso de forma digital. Lá no consultório a gente sempre tem o protocolo digital. Tem gente que tem um bate o olho, já enxerga isso, já tem o olhar, já tem a visão, a cabeça digital. Então ele já é o inteligente natural. Mas o cara que é burro natural, o que é aquele, o que é que eu chamo de burro natural? É o cara que é preguiçoso para estudar mesmo. O cara não quer, ele olha e diz que, ah, Maria, tem que saber de tudo isso. Então, a inteligência artificial, às vezes, ela está vindo como uma muleta. Para a galera que não gosta de aprender, joga nas costas da inteligência. Não vai resolver. Ela até vai conseguir, por exemplo, você faz o escaneamento de face, escaneamento intraoral, ela tem lá o banco de dados dela, ela mesma, de repente, faz uma anamnese com o paciente, entende o que ele quer, gera um sorriso bonito. Aí o cara vai lá, faz o desgaste, molda, tal, tal. Ficou bonito, ficou bonito. Mas, de repente, ele chega para o dentista, olha, eu não gostei de alguma coisa. O dentista vai olhar para o caso cego, porque ele e também vai olhar para a inteligência artificial, de repente, pode ser que no futuro ela resolva tudo? Pode. Pode. Acredito que vai resolver? Acredito. Resolve agora? Ainda não. Então isso aí tu acha que é uma coisa do futuro mesmo, né? Se É, bicho, mas eu vou artificial, dizer, falando nessa área da odonto, né? Vamos dizer assim. a gente está se assustando, porque se a gente for ver, há 2 anos, né, 2023, março de 2023, se eu não estou enganado, Sim. ninguém falava de inteligência artificial. Aí veio ao mundo, né, o boom do ChatGPT, e hoje já tem mais, quase 2 milhões, 2 milhões de inteligência artificial. Por quê? Porque uma ajuda a criar a outra. Né? É uma ferramenta que ajuda a criar a próxima. Então, para criar a primeira, às vezes demora. Daqui a pouco, o que a gente já está tendo são os agentes de inteligência artificial, que é um grupo, são grupos de inteligências artificiais que uma passa o serviço para a outra, tem uma que coordena, a outra que verifica o controle de qualidade, e aí tem. Entendeu? Então, hoje, o pau que está rolando aí é agentes de inteligência artificial. Mas ao lado disso, já está também a inteligência, que é, agora me esqueci da sigla, que é a que pressupõe ser tão inteligente ou mais do que os homens. Não, não é geral. Bom, não sei, vou ficar devendo. Tá. Pesquisem ainda, depois, entendeu? Então, em 2, 3 anos, as coisas saíram praticamente do zero, entre aspas, né? Porque a inteligência artificial da década de 50, 60 ou antes, pelo menos ao nível popular, popularizou. Você chega para a pessoa, sabe que aí a maioria, boa parte pelo menos, vai saber. Então, tu imagina daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos é capaz de não ter mais assim, quase nada para o ser humano fazer do que faz hoje. Que a inteligência e os robôs, que já estão saindo todos aí também, vão estar dirigindo o carro, vão estar preparando comida, vão estar. Por exemplo, eu sempre que posso eu digo, daqui a pouco vai ter um dispositivozinho que o paciente recebe em casa, dois. Um ele bota na boca, escaneia, aí bota em cima do negócio, escaneia o rosto dele. Planejou, se comunica com o outro. Ou três, né? O segundo, vai botar na boca, o bicho vai desgar, fazer o preparo nos dentes. Terceiro, ele bota, vai imprimir as restaurações do que outro. Pronto. O dentista pode até programar isso, mas eu acho que
Mas a A inteligência ela gente vai requer, viver para ela ver quer, isso ainda. a inteligência requer informação, né? Requer informação, mas ela pega. Informação que realmente ela Mas aí tu consiga imagina, interpretar. eu posso ter aula com quantos professores? Sei lá, 100, se eu for um Sim, cara, né, guloso de informação. A inteligência artificial pode ter a aula com todos os dentistas do mundo que estão fazendo trabalho digital e ela pega isso no banco de dados e aprende. Entendeu? E outra coisa, ela não cansa. O paciente que você atende, vamos supor, na sexta-feira de tarde, ele não, você não é o mesmo dentista que foi na terça de manhã, por exemplo, porque naturalmente a gente cansa. A inteligência artificial e o equipamento, não. Então, por isso que eu sempre digo, procurem trabalhar, aí aqui já enveredando mais ou menos para, né, outra área que eu trabalho, que é a parte de criatividade, sim. de desenvolvimento pessoal. Procurem trabalhar seus propósitos, para que você veio para a vida, né? Não ficar agarrado só com a profissão, só com aquilo, porque pode ser que com o tempo nem a profissão de dentista não exista mais. Então você tem que, eu gosto de trabalhar com pessoas. Nem disse que eu vou trabalhar com quem, mano? Com o dentista. Eu acredito sempre assim, que as coisas vão aparecendo, sabe? Quem tá em movimento se resolve. Ficar parado, reclamando, olhando, Não não resolve resolve nada. nada. Você tem que É, estar em movimento. eu sempre digo isso, Tá é em movimento. movimento mesmo. Minha filha, eu tenho uma filha e um filho, né? Ela tá com 16 anos, aí tá com 15 anos, que 16. Aí ela disse assim, vai fazer 16 agora. Aí ela, eu não sei o que é que eu quero ser quando crescer, né? Fazer vestibular, quero ser medicina, engenharia. Calma. Talvez a profissão que você vai ter nem exista ainda. Então, daqui a 5, 10 anos, se preocupe só em entender o que você quer fazer para ser feliz. E fique atenta. E vá, beleza, quer fazer medicina? Vai fazer medicina, mas fique atento ao resto do mundo. Porque daqui a pouco, de repente, se tu prefere ser operado por um médico humano ou um médico robô? Hoje, humano. Mas será que daqui a 10 anos a margem de erro não vai cair tanto que o médico robô vai ser zero? O médico humano vai estar ali, de repente, para dar um suporte, supervisionar? Provavelmente. Eu, É papo Star Wars, pode ser. eu vi esses dias na internet, esses dias eu tava buscando aqui na internet, eu vi um robô que atacou uma pessoa no supermercado, não me lembro onde foi. Eu vi um que ficou doido Oh, esperando. exatamente, isso daí. Eu digo, não, olha, isso aí já tá virando, né? Mas assim, é no começo, né, ainda. Daqui a pouco, sei lá, isso que eu tô falando, daqui a 5, 10 anos. E é engraçado, cara, os carros, por exemplo, para chegarem hoje, levam, sei lá, 100 anos para chegar no que são hoje. E daqui para ficar a frota 100% autônoma, não vai levar 10. Ninguém vai querer carro para pilotar. O pessoal da idade da minha filha, não tem, fala muito assim, aquele sonho, quero Carro, fazer 18 anos. Na minha época a gente queria trazer, dirigir, né? dirigir com 16, né? Por É, que os americanos podem, a gente não pode e tal? realmente a gente não Eles vê não essa estão mais nem ansiedade, né? vendo. Na juventude de hoje. Tinha essa sociedade antigamente, hoje Não, ninguém vê pois é, mais. hoje a gente É, não vê mais essa ansiedade de. Não, realmente a gente Detran, não vê. tirar a carteira, pegar o carro, me ensina a dirigir, pai, já tenho 16, 15, ninguém vê mais não. Olha só, conversa boa, papo bom, mas o horário aqui tá Sextou, né? Tem que ser papo. estourado aqui nesse nosso podcast. Silvio Ramos aí deu o show dele como sempre, né? Cara que fala muito bem da odontologia e fala com propriedade. Eu acho que isso que é importante. Então, te agradeço, viu, Silvio, por esse momento Obrigado. aqui com a gente, mais uma vez aqui no podcast da revista, né? E sempre que quiser vir trazendo essas novidades aí, vamos Bora. falar um pouquinho sobre essa inteligência artificial mais ainda em um outro momento que a gente puder, Vamos viu? sim. Eu tô o cara Vamos para marcar falar. de repente para falar sobre essa parte de desenvolvimento pessoal dentro, porque a gente vê que dentro da odontologia tem muito dentista que é muito além de dentista. Eles fazem outras coisas. Tem dentista que toca guitarra maravilhosamente, tem dentista que é escultor, tem dentista que É, trabalha com instituição social. De repente a gente pode fazer um bate-papo de mais pessoas falando sobre propósito, o que que ele move fora as rodinhas do monstro. é. Inclusive tem uma coluna na revista Odonto Nordeste chamada Vida de Dentista. É o que o dentista faz além da odontologia. Olha aí. Por lá já passaram vários tipos de profissionais. Tem profissional que é guitarrista, tem profissional que é tatuador, tem profissional que é vaqueira, uma dentista vaqueira, que eu achei Olha aí. impressionante. É do Ceará, ela, né, doutora Diana, um abraço para ela. Então a gente tem essa pegada também. Então você que quer conferir mais informações da revista, está na 41ª edição.
você entra lá no site nsfpublicações.com.br e baixa gratuitamente para você. Tá legal? Silvio, mais uma vez, obrigado e estamos aí. Obrigado Conte com a também. gente sempre, tá bom? Obrigado. Valeu. Nós estamos encerrando esse episódio de hoje aqui do podcast da revista do Nordeste, trazendo um próximo também bem espetacular. Um abraço.